Enquanto houver proscrição social baseada em leis e costumes, forçando em plena civilização a existência de verdadeiros infernos e desvirtuando por uma fatalidade humana um destino divino por natureza, e enquanto houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Esse então é um trecho aqui da nota introdutória dos Miseráveis do Sr. Victor Hugo. Estou lendo esse livro para o meu projeto de meta literária deste ano de 2016, mas sobretudo pela leitura coletiva proposta pela Francine do Livro e Café. Caso você ainda não tenha visto o vídeo da Fran, eu vou deixar o link lá embaixo. Eu não estou seguindo o cronograma dela, eu fiz uma nova divisão aqui dos capítulos para eu ler. Por quê? Porque eu tenho um problema muito sério em parar de ler no meio de um capítulo. Então preferi reorganizar aqui. Mas enfim, eu vou deixar lá embaixo certinho um link para uma foto do Facebook em que eu vou deixar a minha reorganização certinha para que você, caso queira segui-la, possa fazer isso. Enfim, nessa primeira semana então, eu li os 2 primeiros livros do primeiro tomo desta obra. Por quê? Porque Os Miseráveis é dividido em 5 tomos, cada tomo é dividido em vários livros e cada livro é dividido em vários capítulos. Então, nessa primeira semana, eu li os 2 primeiros livros do primeiro tomo. O primeiro livro, então, que vai se chamar justamente Um Justo, vai falar um pouquinho pra gente, então, da vida do bispo Charles Benvenu. Ele é, então, filho de aristocratas franceses que acabou se casando muito cedo, ali entre os 18 e 20 anos, para poder preservar ali todo o dinheiro da família. Só que qual que é o problema? O problema é que algum tempo depois, com a Revolução Francesa, a aristocracia da França acabou sendo dizimada, o que fez com que o jovem Charles e a sua esposa migrassem para a Itália. Só que na Itália, a mulher dele acabou contraindo ali uma doença pulmonar e acabou falecendo, o que fez com que o jovem Charles se dedicasse única e exclusivamente à igreja, o que fez ele se tornar padre e voltar então para a França, onde ele vai se instalar numa pequena cidade. Eu esqueci o nome da cidadezinha agora, mas eu vou deixar em algum lugar aqui da tela o nome. Enfim. E nessa cidade ali, então, ele vai vivendo junto com a irmã, que é a Baptistine, e com uma criada chamada Madame Magloire, ou algo do tipo. Acho que é esse o nome da madame. Mas enfim, ele vive ali então com essas pessoas em um palacete cedido pela igreja e pelo governo a ele. Por quê? Por conta de uma série de influências que ele acaba conseguindo ali durante a sua vida, ele acaba se tornando bispo muito rápido. Uma dessas influências é justamente com o Napoleão, que acaba indicando ele ali ao bispado e fazendo com que ele suba na hierarquia sacerdotal. Eu acho que é esse o termo. Enfim, na hierarquia da igreja episcopal. Bom, a gente vai conhecer então um pouquinho das ações desse bispo e do porquê que ele é chamado de o Justo logo aqui no título do livro. Então, uma das primeiras ações que a gente fica sabendo dele é que assim, enquanto ele vivia ali naquele palácio com vários quartos, enfim, só ele, a irmã e a criada, ele descobriu que no hospital ali da cidadezinha já não haviam leitos. Então o que ele fez? Ele propôs que ele trocasse de lugar. Então ele foi para o hospital e os doentes foram para a casa dele. Então, por conta disso, a fama dele começa a se espalhar e as pessoas começam ali a fazer com que ele seja reconhecido cada vez mais como um homem justo, como um homem de Deus. E assim, ele é sempre procurado para dar uma palavra amiga, procurado por questões financeiras, ele sempre consegue acalmar os ânimos durante as discussões. Inclusive é um momento aqui em que ele acaba se envolvendo em algumas discussões aqui e ele sempre consegue amainar os ânimos com uma maestria incrível. Então assim, ele é um cara muito gente boa, muito de bom humor, muito de bem com a vida. Há várias ações dele aqui que me fizeram rir bastante, enfim. Não sei se você vai rir, mas assim, então a gente fica sabendo de toda ali a vida deste cara e de como que essa fama dele enquanto pessoa totalmente caridosa, totalmente bondosa, como um justo mesmo,
vai crescendo e vai se consolidando ali dentro daquele pequeno povoado onde ele mora. Pois bem, dadas essas coisas, a gente vai então para para o livro 2, que vai se chamar justamente A Queda. E este capítulo vai falar, esse livro vai falar um pouquinho da história do senhor Jean Valjean. Por quê? Ele vai ser um dos personagens aqui, um dos personagens principais aqui do livro. E ele acabou de sair então das galés. As galés eram como se fosse assim o presídio. Enfim, e por que ele foi parar lá? Porque ele era um homem muito bondoso, ele era um homem muito trabalhador. Ele trabalhava como lenhador, creio que seja isso, enfim. Ele trabalhava lá como lenhador ali durante alguns períodos do ano, outros períodos ele trabalhava com outras coisas. Só que qual que é o problema? O problema é que muito cedo uma irmã dele acabou se tornando viúva e ela tinha 7 filhos para criar e ela não conseguia ali trabalhar e cuidar dos 7 filhos. Então ele acaba ali se servindo como arrimo de família para aquelas pessoas e por conta disso ele acaba tendo que trabalhar cada vez mais. Qual que é o problema? O problema é que há um determinado momento ali da vida dele que ele não consegue mais arranjar emprego e ele começa a perceber que aquelas crianças estão passando cada vez mais fome. Isso faz com que ele acabe invadindo ali uma padaria do lugar onde ele morava e que ele acabe roubando um pão. E daí o que acontece? O que acontece é que ele acabou sendo condenado, se não me engano, a 5 anos no presídio por ter roubado um pão. Mas assim, a sentença dele foi, na verdade, por 2 crimes. Por invasão de domicílio e por roubar um pão. E isso fez com que ele acabasse ficando 5 anos ali no presídio. E assim, a gente percebe que essa estadia dele ali, enfim, esse momento da vida dele em que ele passou ali naquelas condições das galés, acabaram modificando muito a personalidade deste personagem. Mas enfim, é muito interessante a maneira com que o Victor Hugo vai descrevendo a transição desse personagem de uma pessoa extremamente boa para uma pessoa não tão boa assim. Pois bem, essa pessoa acabou sendo condenada a 5 anos, só que ele ficou 19 anos nas galés. Por quê? Porque ele tentou fugir muitas vezes. E cada vez que ele tentava fugir, ele era condenado a cada vez mais anos. E assim, durante esse tempo todo ele começou a trabalhar ali dentro. E foi ali dentro daquele presídio que ele se instruiu. Então, ele aprendeu a ler e a escrever ali. E quando ele saiu, 19 anos depois, ele tinha ali algum dinheiro. Mas ele não tinha casa, ele não tinha família, ele não tinha notícias de ninguém. O que acabou fazendo com que ele começasse a vagar ali, meio que sem rumo. O que fez com que ele acabasse chegando na cidadezinha onde o nosso amigo Charles Benvenu era ali o bispo daquela cidade. Pois bem, qual que é o problema? O problema é que assim que ele chega nessa cidade, ele tem que apresentar um passaporte amarelo. E esse passaporte amarelo era dado às pessoas que saíam da prisão. E por conta disso, ninguém queria alojá-lo. Assim, ele não queria dormir de graça nas pensões, ele não queria invadir a casa das pessoas. Ele queria pagar para poder dormir e sobreviver por alguns tempos ali, até ele conseguir ali se estabelecer socialmente. Então perceba que por conta de um erro que ele cometeu no passado, as pessoas acabam ali vendo ele com maus olhos. Ora, como a pessoa vai poder se limpar socialmente? Como essa pessoa vai conseguir se restabelecer dentro da sociedade se ela se tornou um pária social? Sabe assim, eu achei muito interessante o modo como o Victor Hugo criou essa história para poder dar essas alfinetadas que até hoje dão o que falar. Sabe aquela coisa de bandido bom é bandido morto? Então, eu acho que as pessoas que dizem isso deveriam ler isso daqui para ver se muda um pouco a cabeça desse povo. Mas, enfim, não é esse o foco do meu vídeo. Bom, então a gente está diante desse sujeito que não sabe o que fazer, porque ao mesmo tempo que ele quer se reintegrar na sociedade, a sociedade o exclui justamente por um erro que ele cometeu no passado,
por culpa da própria sociedade. Porque veja, se a sociedade oferecesse trabalho para este homem, ele não precisaria roubar. E se ele não roubasse, ele não iria preso. E se ele não fosse preso, ele não precisaria se restabelecer na sociedade que acabou excluindo ele como havia excluído antes. Então perceba que é tudo um ciclo aqui que o Vitor Hugo vai esmiuçando. Mas enfim. Este homem então acaba vagando ali pelas ruas, ele acaba sendo expulso de vários lugares onde ele tenta achar um pouso. Inclusive ele chega a ser escorraçado numa casinha de cachorro, para você ver a situação da pessoa, até que ele fica sabendo que existe um bispo ali naquela cidade que pode ajudá-lo. Ele vai então nessa casa desse bispo e assim, por ser uma pessoa extremamente bondosa e que quer ajudar todas as pessoas, não haviam trancas na casa do bispo Benvenu. E justamente por conta disso, o nosso amigo... Eu não falei o nome do cara? Eu não falei, né? Enfim, o nosso amigo Jean Valjean acaba ali invadindo a casa do bispo, bem na hora da janta, mas ainda assim ele é muito bem recebido, tanto pelo bispo quanto pela irmã e pela criada, que acabam ali acolhendo ele como dá. Enfim, durante o jantar, ele vê uma prataria que o bispo tem ali e acaba sentindo a mão formigar. Então ele pensa o quê? Durante a noite ele vai roubar aquelas coisas. E é justamente isso que ele faz. Ele espera todas as pessoas dormirem e ali levanta então e vai lá e rouba aquela prataria e vai embora. Qual que é o problema? O problema é que ele é pego no meio do caminho. E quando ele é pego no meio do caminho, ele acaba falando: não, eu não estava fugindo e eu não roubei isso. Na verdade, quem me deu isso daqui foi o bispo. E aí os guardas acabam ali levando ele até a casa do bispo para perguntar se aquela história procede. E o bispo, na hora que chega ali e vê o nosso amigo Jean Valjean com aquela prataria toda roubada, acaba cobertando o delito ali daquele delinquente. E não só a coberta, como ainda diz o seguinte: não, é verdade, eu dei essa prataria para ele. Inclusive, senhor Jean Valjean, tá aqui esses candelabros de prata que o senhor esqueceu de levar e que eu havia dado para você também. Quando o Jean Valjean percebe o que o bispo fez, e quando ele percebe que aquilo foi uma outra oportunidade que a vida lhe deu, ele fala: caramba, tá na hora de eu mudar o meu jeito. Porque assim, durante o período em que ele ficou preso nas galés, ele nutriu um ódio cada vez mais crescente pelas pessoas. E quando ele percebe que havia pessoas boas ainda, ele fala assim: tá na hora de eu rever os meus conceitos. E daí ele resolve que a partir daquele momento ele vai ser uma boa pessoa. Só que isso não acontece do dia para noite, né? O que acontece? Acontece que até nos melhores planos cai a nódoa. Ele estava indo embora então ali, procurando uma outra cidade onde ele pudesse viver em paz, quando ele cruza o caminho com um rapazinho. E este rapazinho, que eu não vou encontrar o nome dele agora, esse rapazinho estava brincando, ele trazia uma sanfona, ele era tipo aqueles músicos ambulantes. Era uma sanfona, eu não lembro mais, mas o menininho era um ambulante que andava vendendo algum tipo de arte. Eu acho que ele era musicista, mas enfim. Ele acaba cruzando com esse menininho, e o menininho tava brincando ali com uma série de moedinhas, sabe assim, jogar a moedinha pro alto. E nisso, uma dessas moedas de prata acabou caindo e rolando na estrada. O livro acabou caindo e rolando quase aqui. Acabou caindo na estrada e rolando ali até perto do nosso amigo Jean Valjean, que pisa na moeda e resolve que ele vai roubar a moeda do garoto. E daí o garoto começa a chorar e a implorar: não, senhor Jean Valjean, não faça isso, por favor. Eu estou passando fome, eu preciso dessa moeda. E este homem está ali cada vez mais impassível, de modo que esse menino acaba indo embora. E assim, quando o menino vai embora, o Jean Valjean cai em si e percebe que ele deveria aproveitar essa oportunidade que a vida deu e resolve que ele vai ali então sair em busca desse menino. E eu não vou dizer se ele encontrou o garotinho ou não. Mas assim, gente, até agora este livro está sensacional. Eu não contei nenhum terço do que acontece aqui, mas assim, sério mesmo, pare o que você estiver lendo, pare o que você estiver fazendo e vá ler este livro. Sabe assim,
É um livro muito amor, sério mesmo. Flui que é uma beleza a leitura desse livro, gente. Eu estou lendo em francês, eu fiquei com um pouco de medo no início, mas assim, é uma leitura incrível, sério mesmo. Se você tiver a oportunidade de ler este livro, não a desperdice. Leia porque é uma leitura que eu tenho certeza que não vai ser inútil na sua vida. O Vitor Hugo ele vai tocando em alguns pontos que a gente percebe que eram pontos que geravam conflito naquela época e ainda geram hoje em dia. E é muito interessante a gente ver qual é a opinião de uma pessoa do calibre do Vitor Hugo sobre esses assuntos, como por exemplo a pena de morte, sobre, por exemplo, a própria rigidez de algumas leis que haviam naquela época. É muito interessante a gente fazer um paralelo entre o que era antes e o que é hoje em dia. Enfim, isso é mais ou menos o que acontece nesses dois primeiros livros daqui do primeiro tomo dos Miseráveis. Queria chamar a atenção de vocês para dois capítulos em específico. Esses dois capítulos são dois capítulos do livro 2, né, do livro dedicado à vida do Jean Valjean, que é o capítulo 7 e o capítulo 8. O capítulo 7 é o âmago do desespero, o centro do desespero, ou algo do tipo, não sei como ficou a tradução. E o capítulo 8 se chama A Onda e a Sombra. O capítulo 7 ele vai trazer um pouquinho de como é o modo de pensar do narrador aqui da história. Então, assim, eu acho que esse capítulo é fundamental para que você entenda o que está acontecendo neste momento da história. Sabe assim? Leia só esse capítulo. Se você ainda não quer se aventurar nos Miseráveis, leia este capítulo que eu acho que ele vai fazer você mudar de ideia. E caso esse capítulo ainda não tenha sido suficiente para te fazer mudar de ideia, leia o capítulo 8, que é A Onda e a Sombra, que na minha opinião é um dos capítulos mais poéticos escritos na história da literatura. É a história de um homem que cai do navio no meio do mar. É só isso que eu vou te dizer. Assim, leia este capítulo. É um capítulo curtinho. Na minha edição, ele começa assim, ó. Ele começa aqui. Aí tem aqui uma página. E aqui ele já termina. Então, assim, é um capítulo de, sei lá, de 2 páginas. Então, vale a pena. Você não tem por que não ler este capítulo. E assim, gente, sério mesmo. O estilo do Vitor Hugo é algo, assim, incomparável e inigualável na história de tudo que eu já li até hoje. Enfim, fica aqui então a dica dessa leitura fenomenal. Já estou adorando. Já entrou para minha lista. Olha que eu estou nem no primeiro terço do livro. E já entrou para minha lista de melhores leituras da vida inteira. E assim, leia, caso você ainda não tenha lido. Comece a ler, pelo amor de Deus. E caso você já tenha lido, diga lá nos comentários quais foram as suas impressões sobre, sobre este início aqui, né? Desta obra magnífica que é Os Miseráveis. Enfim, era mais ou menos isso então que eu tinha para dizer para vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!